muito bem-vindos ao nosso Estúdio CAF. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com um querido companheiro, psicólogo, Otelmo Eggers, que está lá no Rio Grande do Sul, na bela cidade gaúcha de Caxias do Sul. Meu nome é Dulce Otero. Otelmo, muito bem-vindo. Bom dia, Dulce, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui conversando contigo e poder falar sobre esses temas que são muito relevantes para a época que a gente está vivendo. Muito obrigada. Otelmo, como eu disse, é psicólogo, professor universitário do Centro Universitário da Serra Gaúcha, é psicoterapeuta, então está muitíssimo aclimatado à vida dele com as questões das dores, dos sofrimentos, das dificuldades das pessoas, né? Na sua atividade de terapeuta. E hoje a gente está vivendo um mundo conturbadíssimo. Então, eu gostaria de começar a entrevista perguntando para ele a respeito de um sentimento universal, que é a dor, né? Que todo ser vivo, em algum momento na vida, passa por uma experiência dolorosa, né? Seja uma perda afetiva, um adeus, um final de um projeto, uma doença, uma limitação material, uma injúria grave, não há como escapar da dor, né? Na sua opinião, existem formas de lidar com a dor que tornam mais, digamos, suportáveis essas experiências ou os momentos difíceis que todos nós atravessamos na vida? Sim, existe, né? Embora a dor permeie toda a nossa vida, não tem como viver sem dor. A dor, do ponto de vista físico, ela é necessária porque se a gente não tivesse a dor, a gente não saberia quando está se machucando, quando está acontecendo algo que poderia danificar nosso corpo. Do ponto de vista psicológico, emocional, não é diferente. A dor, ela nos norteia, nós precisamos dela. E não temos como nos livrar dela, ela está sempre presente. Mas existem maneiras de aprender a lidar com ela. Porque, em termos psicológicos, a gente fala, na linha que eu trabalho, a gente fala que existe o sofrimento limpo e o sofrimento sujo. Ou seja, o sofrimento sujo a gente chama aquela dor, aquele sofrimento que não seria necessário, que a gente cria por nossa incapacidade, nossa ignorância de saber lidar com a dor ou o sofrimento. Hoje em dia, acho que está mais comum, né? Você sabe, o senhor sabe melhor do que eu, está cada vez mais comum se procurar uma ajuda, né? Terapias. A terapia já foi estigmatizada, né? Eu me lembro que há 30 anos atrás a gente falava que estava fazendo análise ou psicoterapia e as pessoas chegavam assim a gozar, a brincar, a dizer, é maluquinho, os doidinhos, né? Hoje eu acho que a coisa foi evoluindo, o estado de consciência foi se expandindo e as pessoas começaram a perceber como é importante um apoio terapêutico, né? Então, eu pergunto para o senhor, a terapia pode ser um instrumento importante de desenvolvimento interior? De que modo o processo terapêutico se relaciona com o processo ascético místico? Os dois estão intimamente ligados, não tem como separar isso. Porque a terapia ela pode ser utilizada para tratar algum transtorno, mas ela também pode servir para a gente aprender a viver melhor. Então, hoje em dia é comum as pessoas irem para uma academia sendo saudáveis. Da mesma forma, eu penso que fazer uma terapia, se submeter a um processo terapêutico, pode ser um processo que pode auxiliar a pessoa a se conhecer melhor, a saber lidar melhor com o seu ferramental emocional e assim por diante. Então, ela é muito útil, né? A pessoa não precisa estar doente, ter algum transtorno psiquiátrico, psicológico para fazer terapia, né? E eu diria até que alguém que quer se submeter, que quer trilhar um caminho espiritual, místico, é importante que ele tenha esse autoconhecimento de como a mente dele funciona, porque isso vai facilitar e em muito. É mais ou menos se eu opero alguma máquina,
se eu quero fazer alguma obra com ela. Eu tenho que saber como essa máquina funciona, esse equipamento. Vai me facilitar muito. E a terapia pode proporcionar isso. Então, a gente poderia dizer que hoje acabou aquele estigma, né? Ou aquele preconceito, a discriminação, a desconfiança, enfim, toda ignorância a respeito da importância dos processos terapêuticos, né? Hoje já é uma coisa aceita e o senhor diria isso da sua experiência? Ou ainda existe alguma resistência? Ainda existe resistência, porque quem não conhece como o processo funciona ainda gera suas fantasias acerca do mesmo. Mas as pessoas que conhecem já sabem que é uma coisa boa para a vida de todo mundo, né? Eu até acredito que muitas das técnicas que se utilizam deveriam ser ensinadas nas escolas para as crianças, no sentido de elas se autoconhecerem, poderem lidar com o seu lado emocional, com o seu lado mental, para viverem melhor. Porque muito do sofrimento que a humanidade passa seria desnecessário, aliás, é desnecessário. A gente passa por ele porque a gente não conhece como a nossa mente funciona. Interessante isso, né? Porque hoje a gente está vendo uma revisão curricular, né, em que estão procurando colocar, por exemplo, educação financeira, né, educação ambiental, uma série de instrumentos para realmente gerar capacidades, né, e competências que são necessárias para o mundo de hoje, né? Então, a ideia também das técnicas do autoconhecimento, né, da própria meditação, né, sobre o que você tem falado tanto, também realmente, né, se forem colocadas em algum momento, né, nos currículos, né, podem trazer, eu acho, um ganho muito grande para as escolas, né? Uma coisa na qual a gente poderia também ajudar a trabalhar, né? A gente tem uma consciência disso, uma vivência disso. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Há, sei lá, 30 anos atrás, há épocas em que uma determinada técnica ganha destaque, né? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas que até, digamos, 30 anos atrás, sei lá, a psicanálise reinava absoluta, né? Era só psicanálise, né? E era Freud, Lacan, e aos poucos foram surgindo as outras correntes, né? Psicológicas e de terapias, e foi Jung, Reich, veio, né? E outras terapias que usavam muito a questão corporal, também de energia, de circulação de energia, e outras coisas derivadas, né? Biodança, etc. Existe hoje alguma terapia que lhe pareça mais efetiva, mais adequada ao momento atual da sociedade, da humanidade, ou Freud ainda tudo explica, como no velho bordão? O Freud foi importante, o Jung também foram importantes, e não digo que tenham perdido a importância, né? Mas estão surgindo outras linhas, outras correntes. A linha que eu trabalho se chama Terapia de Aceitação e Compromisso, a sigla em inglês Acceptance and Commitment Therapy, a sigla ficou ACT, de agir, haja, né? E é uma linha muito embasada cientificamente, com muita pesquisa, né? E ela é uma linha que, digamos assim, a gente poderia dizer, é um edifício com 3 andares. Tem uma base, o chão seria a base filosófica, que é o contextualismo funcional, que define qual é o objetivo, o que nós estamos buscando. E depois teríamos a análise do comportamento. O segundo andar do prédio seria a teoria das molduras relacionais, que é uma teoria da linguagem, e o terceiro andar seria a terapia propriamente dita. Então, ela está fortemente ancorada nessa compreensão da linguagem humana. Por quê? Porque a linguagem humana, ela nos diferencia, a linguagem, não a linguagem humana, a linguagem nos diferencia dos animais, né? E ela é uma ferramenta fantástica, mas ela também é fonte da maior parte do nosso sofrimento psicológico. Porque a gente tende a tomar a linguagem como literal. Se a gente for ver
O que leva as pessoas ao sofrimento? São as preocupações, são as autoavaliações, são, digamos, modelos sobre o nosso futuro que a gente vai construindo e que vai nos preocupando. Eu posso mentir e causar sofrimento ao outro. Eu posso usar a linguagem para espalhar fake news. Ou seja, na base de toda a civilização humana está a linguagem. E por isso eu tenho que ter a compreensão de como ela funciona. Por exemplo, existe uma expressão que diz: o mapa não é o território. A mesma coisa vale. A linguagem, ou o pensamento, ou a palavra, não é a realidade. E nós, muitas vezes, confundimos. A gente chama isso de fusão cognitiva. Quando eu entro tão profundamente na minha mente, nos meus pensamentos, que eu os tomo como realidade. Então, por exemplo, um pensamento: eu acho que eu vou perder meu emprego. Eu vi o meu chefe hoje caminhando de uma forma suspeita, ele me olhou, cochichou uma coisa para outra pessoa, acho que eles vão me demitir. Esse pensamento, se eu tomo como realidade, ele pode me trazer muito sofrimento. Eu vou ficar preocupado, não vou dormir de noite, eu vou remoer isso continuamente e vou ficar imerso nesse sofrimento gerado por esse pensamento, né? Seria um exemplo, né? Muitas vezes isso é o que acontece, né? As pessoas ficam tão obcecadas, né? Ou por culpas, ou por medos, ou por frustrações, e realmente passam a viver, mesmo que a gente chamaria, sei lá, realidade paralela, né? Tomando aquilo como se aquilo fosse realmente a realidade, né? E eu lhe perguntar, na teoria de aceitação e compromisso, da qual o senhor falou, não se questiona esse conteúdo dos pensamentos, existe um passo, um momento que se chama desfusão cognitiva, é isso? E isso seria o desenvolvimento de um eu observador? Explica um pouquinho para a gente como é que é isso. A terapia de aceitação de compromisso, ela trabalha com 6 processos. Basicamente, a gente poderia dizer, a gente tem um lado flexível e o lado inflexível de cada processo. Por exemplo, quando eu vivo mais no passado e no futuro, eu estou vivendo de forma inflexível, sem me dar conta do caráter vivo do momento presente. Então, o primeiro processo de flexibilidade que a gente tenta desenvolver é estar em contato consciente com o momento presente. O segundo processo nós podemos ter a aceitação ou a fuga da realidade. A gente chama isso de esquiva experiencial, a fuga. Então, eu não quero viver determinadas coisas. Ou eu posso aceitar o que a vida vai me trazendo a cada momento. Aceitar a experiência de cada momento. O terceiro processo é a fusão ou desfusão cognitiva. Então, na fusão, os meus pensamentos representam a realidade. Na desfusão cognitiva, eu vejo os meus pensamentos como pensamentos, porque eles não são a realidade. O quarto processo é a percepção do self, do eu. Quem sou eu? Eu posso me ver como um conteúdo, ou seja, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, uma visão de mim como conteúdo, a gente chama isso de eu conceitual, uma série de conceitos a meu respeito. Mas eu também posso me ver como um processo, momento a momento. Então, eu posso ver, estou sentado aqui, estou conversando com alguém, ou seja, aquilo que se passa aqui e agora. Mas eu posso ter um aspecto mais elevado ainda, em que eu olho a realidade como um observador. E os outros 2 processos seriam os valores que eu desenvolvo na vida, né? Eu posso viver com base em valores ou viver de forma desordenada, sem saber para onde eu quero ir. E o sexto e último processo é como eu me relaciono com essas coisas, de forma comprometida, então, com ação comprometida ou de forma, uma hora me comprometendo, outra não, né?
Mas o processo central, o mais importante, é esse do eu observador. O eu observador não é uma instância a mais, é o que eu sou. Por exemplo, se vocês que estão ouvindo isso ou assistindo, por alguns instantes perdessem a consciência de quem são, da sua história, esquecessem isso, o que restaria? Restaria essa consciência do eu sou. Na verdade, que os místicos desde sempre trabalharam, né? Por exemplo, até mesmo no Novo Testamento, aparecem os discípulos perguntando para Jesus que quem veio antes, ele ou Abraão? E ele responde, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, essa consciência do eu sou, que ela está sendo reconhecida hoje por essa linha terapêutica, e com experimentos científicos que mostram isso. Ela é a base, ela é o aspecto mais importante, por assim dizer. Então, no momento que eu tenho a consciência do eu sou, sem adjetivos, é isso que, na verdade, nós somos. E é essa consciência sempre eu aqui, agora. Sim, é interessante, porque a gente começa a fazer uns paralelos, né, com todo o trabalho também de desenvolvimento espiritual, que é de expansão da consciência que a gente procura fazer no nosso caminho espiritual, que é CAF, né, que nós compartilhamos, e vendo a questão da aceitação, a questão do comprometimento, e esse grande mistério que é a consciência, né, o eu sou, independentemente de contextos, de fatos. Isso é uma loucura, né? Porque a gente pode ficar aqui a vida inteira conversando, mas é muito interessante saber que existe uma terapia que incorpora também isso, né? Essa questão que é a questão da consciência ou da espiritualidade, poderíamos dizer assim, poderíamos chamar a consciência de espiritualidade, poderíamos usar esse termo, né, no caminho, nesse caminho terapêutico? Poderíamos, sim. E a espiritualidade é um aspecto importante da vida humana. Lembrando sempre que a espiritualidade não está necessariamente associada com a religião. Espiritualidade é a gente viver por algo transcendente. Uma pessoa pode ser espiritualizada e ser ateia. Por exemplo, vamos pegar um biólogo. Ele tem uma preocupação grande, ele é ateu, mas ele tem uma preocupação grande com a vida animal, por exemplo, com a vida das baleias. E ele se dedica a cuidar, digamos, a trabalhar para isso aí. Isso é uma atitude espiritual, porque ele não há nenhuma prova externa de que isso seja mais importante do que outra coisa, mas ele escolhe. Então, ele se expressa na vida de uma forma espiritual, né? Ele tem um valor mais elevado, mais transcendente, que o norteia, né? Verdade, são as escolhas feitas por valores, né? Pela necessidade de servir, né? De cuidar do outro, né? Que a gente poderia chamar de amor, né? Uma forma de amor, né? Importante, aliás. Então, eu agora aproveitaria para perguntar um pouco sobre um instrumento que ajuda muito a gente a desenvolver esse autoconhecimento, essa capacidade de estar também no aqui e agora, que é a meditação, né? Alguns afirmam, né, que a meditação pode levar a um estado de consciência em que o outro deixa de ser um forasteiro, né, em que você consegue incluir o outro na sua consciência, né? Porque é um passo importante para a inclusão. A meditação, para o senhor, tem um papel importante na expansão do estado de consciência de quem a pratica? E como a consciência se expandiria? Eu vou aproveitar também, emendar com uma outra pergunta, pela dor ou pelo amor? Olha, começando pela primeira parte, sim, ela é fundamental. Na verdade, eu diria que a meditação é fundamental para o viver saudável, o viver psicológico saudável, porque ela me permite olhar as coisas com um distanciamento, ou seja, uma tomada de perspectiva.
Porque quando eu estou imerso numa situação, eu não consigo percebê-la. Eu preciso recuar, dar um passo atrás, para poder ver a realidade melhor. E a meditação nos ajuda nisso. Existem muitos tipos de meditação, e todos eles são válidos, né? Então, a mais básica, que normalmente é a que a gente chama de mindfulness, ou atenção plena, é simplesmente estar observando, sem esperar nada, estar atento. Eu diria que os animais têm esta consciência, mas como eles não têm a autoconsciência, ela fica nesse nível de percepção, eles não têm como refletir sobre o que eles percebem. Então, por exemplo, se a gente for observar um cachorro, um cachorro, digamos, que viva um pouco mais em contato com a natureza. Os cachorros de apartamento já mudaram um pouco, né? Mas se a gente vê um cachorro que vive ao ar livre, ele vive sempre de forma atenta. Então, se a gente joga uma pedrinha, alguma coisa, ele levanta a orelha, porque ele está atento. Mas ele não tem como refletir sobre essas coisas. Então, ele vive continuamente no momento presente. E, por isso, ele está continuamente feliz. Porque, a não ser quando ele está alimentado, quando ele tem o calor necessário, o abrigo necessário, a companhia, ele está feliz. Nós, seres humanos, como nós temos a linguagem, temos uma cognição já mais sofisticada, nós trazemos para dentro de nós preocupações que, na verdade, não estão presentes. E ali entra a importância da meditação. Eu preciso poder sair desse emaranhado de pensamentos que eu vou formando durante o dia. Poder, alguns segundos em que eu fico simplesmente só sendo consciência. Quando eu faço isso, o que acontece? A minha mente serena e eu estou ali, presente, podendo observar, e aí sim podendo refletir de forma mais clara, mais coerente sobre o que eu quero fazer, sobre a minha vida e assim por diante. E como a maior parte dos sofrimentos está correlacionada com o pensamento, então, quando eu suspendo isso, eu não paro de pensar, mas eu tiro o foco do pensamento. O pensamento continua, mas é mais ou menos assim. Se eu estou assistindo um programa de TV, vamos dizer, um filme na TV, né? Eu estou focado e imerso naquela trama, né? De alguém sendo perseguido, por exemplo. Eu vou sendo afetado emocionalmente. Agora, daí alguém me chama e eu olho para fora da casa, por exemplo. Vejo o céu azul, vejo a realidade de uma forma livre, atenta. O que acontece com aquele filme? Ele perde todo o impacto sobre mim, né? Uma metáfora que a gente poderia usar. Eu, por exemplo, ir assistir um filme de terror à meia-noite, numa casa abandonada, sozinho, assistindo sozinho, vai ter um impacto sobre mim esse filme. Mas se eu assisto esse filme um sábado de manhã, com a casa aberta na beira da praia, digamos assim, janela aberta, olhando para fora, cercado de pessoas, o impacto vai ser bem diferente. Então, é a minha relação com essas coisas. Então, a outra parte da tua pergunta, né, é sobre se a gente avança pelo amor ou pela dor. Eu acredito pelas duas formas. Mas, no meu entendimento, hoje, principalmente pela dor. Porque nós ainda não conseguimos fazer isso de uma forma ativa, em termos gerais. Ou seja, a maioria da população ainda aprende mais pelo sofrimento. O ideal seria que a gente pudesse progredir pelo amor. É possível, com toda certeza, mas isso exige uma atitude mais ativa. Eu tenho que querer amar e viver pelo amor. É possível? Sim, é possível. Eu acredito que nós estamos nos encaminhando para isso. O Eckhart Tolle, ele diz, por exemplo, que esse sofrimento humano que ele atribui à mente,
ele é temporário. Ou seja, quando a humanidade passar por esse, vamos chamar de deserto da mente, e começar a utilizar, a estar mais presente, nós vamos começar a viver ativamente mais pelo amor. Esse é o nosso objetivo, eu acredito, em termos evolutivos, né? Então, como é que eu posso fazer? Se eu intencionalmente acordar todos os dias de manhã e adotar uma atitude amorosa, me abrindo para a vida com aceitação, com uma atitude de oferenda, eu começo a vivenciar a partir do amor. Então, o que espero que aconteça? Que o sofrimento diminua cada vez mais, ou seja, ele se torna desnecessário. E na medida que eu transcendo essa vivência pelo que eu chamei antes de eu conceitual, que em termos populares as pessoas chamam de ego, ou personalidade corrente, eu começo a viver de forma mais atenta, mais presente, de forma mais feliz. Porque a felicidade, ela é algo que é o nosso estado natural, mas que no plano que nós estamos vivendo, da forma como estamos vivendo, poucas vezes está presente. Interessante, né? Porque parece que os animais que não têm a nossa consciência e que não têm a linguagem que nós temos, né? A linguagem, inclusive, simbólica, que nos permite nos relacionar, evoluir, eles conseguem se manter atentos, né? Então, na verdade, era como se a gente tivesse que reaprender o que é a atenção, né? Do aqui e do agora, para poder viver mais feliz, porque não ficamos presos naquelas culpas, naquelas dores do passado, nem nas angústias do futuro. Seria isso, mas, quer dizer, completar a atenção nos permitiria um estado de felicidade que acho que ajudaria mais realmente a desenvolver o amor, não é? Como o senhor está dizendo. A metáfora, eu vou chamar de metáfora do paraíso. Como é que o ser humano vivia ali? Ele vivia em felicidade. E quando é que ele perdeu isso? Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando ele adquiriu a linguagem. Qual foi o primeiro sentimento do ser humano? Vergonha. Ou seja, quando ele adquiriu, começou a distinguir bem e mal. Na consciência mais elevada, existe uma transcendência dos pares de opostos. E eu ia entrar, o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comeu do fruto da árvore da vida. Então, o próximo passo é comermos do fruto da árvore da vida, ou seja, transcendermos os pares de opostos. Talvez não seja por acaso que nos evangelhos Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, tenham consciência. Tudo remete ao desenvolvimento da consciência. Quando ele fala, por exemplo, das 5 virgens sábias e as tolas, as 5 virgens tolas deixaram acabar o óleo, não tinha mais a luz, ou seja, não tinha mais a consciência. Então, a gente, olhando dessa forma, a gente poderia dizer que tudo leva ao desenvolvimento da consciência, de viver a partir dessa consciência expandida. Entra pela porta estreita que conduz à vida, poderia ser interpretado, viva no momento presente que te conduz à consciência. Claro, isso são pressuposições que eu estou fazendo aqui, mas é interessante a gente refletir, às vezes, de uma forma mais aberta sobre esses temas, me parece, pelo menos. Sem dúvida. O que está faltando, eu acho que é justamente isso, né? Uma serenidade para uma reflexão mais profunda sobre tudo, né? E a gente hoje dispõe de tantos instrumentos, né? Hoje você tem com a tecnologia uma facilidade extraordinária, né? Que não se tinha para o estudo, para a reflexão, para tudo, né? E como tudo tem os dois lados, né? Tem a sua contrapartida, né? Que ao mesmo tempo aliena, tira do foco, enfim. Estamos vivendo num mundo muito interessante e em transformação acelerada, né? Mas eu justamente queria lhe perguntar, no caminho de CAF,
a gente tem as chamadas 10 palavras do desenvolvimento espiritual, que indicam esse processo, né, pelo qual a gente deve passar e passa na tentativa, né, e na verdade, tentando e conseguindo, né, expandir a nossa consciência. Então, as primeiras palavras do processo são calar e escutar. O senhor acredita que toda a conexão que a gente tem com o outro, com o mundo, passa pela escuta? De fato, digamos assim, isso não seria um ponto de contato muito grande entre a terapia e a espiritualidade? Olha, é interessante esse ponto de vista, eu acho que ele faz sentido. A primeira palavra é calar. Calar o quê? Calar o ruído da mente, ou seja, serenar a mente. E escutar. E o escutar pode ser também visto de uma forma mais ampla, abrir os meus sentidos para a vida, sem pré-julgamentos, de forma aberta, livre, né? E, se não me engano, a terceira palavra é recordar. Exato. A palavra de mind para mindfulness na língua, não me lembro, não é o sânscrito, é uma língua próxima ao sânscrito, que o budismo utiliza, é sati. Sati significa recordar, lembrar, ou seja, lembrar a cada momento o que eu estou vivendo, a relembrança de si, de que eu estou aqui agora, isso também é parte da técnica, né? Isso já está sendo incorporado por várias linhas terapêuticas, né? Então, tudo está relacionado. E por trás de tudo está a linguagem, de novo, né? Então, a criança, por exemplo, antes de adquirir a linguagem, ela tem um tipo de lembrança. Depois, à medida que ela vai adquirindo a linguagem, ela vai mudando o armazenamento da memória. Tanto é que, normalmente, aquilo que a gente vivenciou antes de adquirir a linguagem acaba desaparecendo, a gente acaba não tendo acesso a isso, né? Então, esse processo de calar e escutar, com certeza é básico, porque no momento que eu calo o que a minha mente me diz e escuto o que a realidade está me trazendo, a minha percepção se torna mais serena, mais tranquila, mais isenta, a gente poderia dizer, né? Isso seria uma coisa bastante importante, né? Cada vez mais, me parece, num mundo de polarização, de preconceitos, de estigmas e discriminação como a gente está vivendo, né? E aí me leva ao conceito hoje, que é um conceito-chave, que é o da diversidade, né? Hoje, para a evolução da humanidade. Em sua opinião, o método que CAF preconiza, que nós, membros, utilizemos, né, ao qual nós aderimos, é, de alguma forma, um método universal? Ele é um método, eu chamaria ele de comportamental. É um método que prescreve determinados hábitos, atitudes, comportamentos, né, do que se deve fazer. E exatamente é uma forma que a gente chamaria na ACT de ação comprometida. Eu ajo, mas não ajo de uma forma aleatória. Eu ajo com uma intenção. Então, que vem desde o momento que eu levanto, em que eu me abro para a vida com alegria, até o momento que eu vou dormir de noite. Tudo é permeado por esse método dentro do modelo que CAF adota. E não consiste em teoria, consiste em prática, em comportamento. Não é acredite nisso, acredite naquilo. Não, haja de uma forma consciente, a gente poderia resumir o método. Haja de uma forma consciente e amorosa. Talvez eu esteja simplificando, mas eu vejo dessa forma. Então, a adoção desse método, ela é básica, ela é necessária, se eu quero viver de uma forma consciente. Então, quando eu começo a viver
dessa forma, a vida simplesmente se serena e os problemas tendem a desaparecer. Aliás, até em CAF, nós distinguimos entre problemas e dificuldades. E as dificuldades são as questões que a vida nos apresenta. Os problemas são aquilo que nós geramos pela não aceitação do que a vida nos propõe. Então, realmente, a aceitação é o primeiro passo, né? A gente poderia dizer que é também o primeiro passo da renúncia, né? A gente aceitar tudo que a vida nos traz, né? Para finalizar, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre se há uma possibilidade de integração entre a terapia, o senhor é um terapeuta, e o trabalho de orientação espiritual como previsto em CAF. No seu caso, na sua experiência, existe alguma incompatibilidade entre os dois, ou ao contrário, podem ser complementares? Como o senhor vê isso? Eu não consigo ver nenhuma incompatibilidade, apenas os objetivos são diferentes, né? Por exemplo, na terapia existe um objetivo terapêutico de superação de algum transtorno psicológico, né? E no caminho espiritual, para quem segue um caminho, existe um foco nesse desenvolvimento, na expansão da consciência. Eu diria assim, a terapia muitas vezes tem objetivos de remoção de obstáculos, seria mais focada, né, nesse sentido. E a orientação espiritual seria mais voltada à ampliação das possibilidades. Mas isso também não sei se está correto dessa forma. Eu acredito que a diferença, se existe, é mínima, só nos objetivos, porque as duas consistem de escutas, de compreensões, de orientações, né? E se utilizam da linguagem, né? Então, esse eu veria em comum entre as duas, né? Bom, eu falei que íamos finalizar, mas eu quero ficar um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho mais. Nós estamos falando da linguagem, né, da importância da linguagem. Será que nós temos que realmente criar uma nova linguagem para permitir a expressão de novos sentimentos ou novos estados da consciência? Isso me ocorre porque nós temos alguns neologismos, né, em CAF, como, por exemplo, a palavra egoência. Ela nem existia, né, foi criada assim, no nosso caminho. E, há mais de 80 anos, o fundador, né, começou a trabalhar com esse conceito, que ainda é difícil de passar, de explicar, ou de viver, talvez, né? Mas que a gente acredita que está ligado diretamente à teoria, à doutrina da renúncia e à ideia de uma expansão da consciência do ser humano. Outro dia, chegou até a minha informação, e eu fui verificar, e é verdade, que já consta essa palavra num dicionário, e com algumas frases que remetem às ensinanças de CAF de Boca. Então, a gente está conseguindo plasmar um conceito novo. Será que é isso? Quer dizer que a gente vai ter que desenvolver pela linguagem uma nova realidade? Ou é a experiência que vai criar uma nova linguagem? Como é que é isso? Eu acredito que é a experiência. Por exemplo, na ACT foram desenvolvidas uma série de palavras de conceitos, por exemplo, assim, se fala no desenvolvimento da desesperança criativa, que é um conceito que não existia antes, que expressa o seguinte: de eu me dar conta que tudo que eu tenho feito que não tem funcionado e parar de fazer isso. Então, é uma desesperança, eu desespero dessa prática, mas de uma forma criativa, para ir em busca de algo que funcione, né? Agora, existe um movimento agora de querer mudar palavras. Isso eu vejo como as palavras, elas vão surgindo naturalmente. E uma palavra em si é neutra. Ela não tem não há uma associação negativa, uma palavra. É a nossa mente que faz essa associação. Então, se eu criar outras palavras para substituir palavras que eu considero ofensivas, a mente humana vai criar outras. Então, porque, digamos, as palavras, elas são arbitrárias.
Se, por exemplo, eu usar a palavra esquisito, ela tem um significado positivo ou negativo? Depende. Em espanhol, positivo, e em português, negativo. O português tem um sentido, mas não é a palavra, ela tem a mesma origem, mas ela vai mudando. Então, o que nós temos que mudar é a nossa intenção, isso sim, de agir com uma intenção cada vez mais inclusiva, mais amorosa, não julgadora. Por que o julgamento é tão prejudicial? Porque ele sempre envolve linguagem, ele sempre envolve pares de opostos, e nós temos que nos elevar acima, nós temos que integrar a vida, né? Então, isso seria, simbolicamente, comer do fruto da árvore da vida, ou seja, transcender os pares de opostos e viver de forma aberta, amorosa, cada vez mais consciente e gentil. Muito obrigada. Poxa, Telmo, essa foi a primeira entrevista, mas nós vamos marcar outras, né? Porque tem muito papo para rolar. Eu queria deixar agora com você a oportunidade, se você quisesse comentar alguma coisa que a gente não tenha abordado, quisesse falar alguma coisa para nós, a respeito da sua perspectiva aí, da futura, de como andam as coisas e como ficarão. Eu sempre coloco uma pergunta sobre utopia e distopia no final das entrevistas, e eu gosto de ouvir o que os entrevistados pensam a esse respeito. Eu acho que exatamente por nós não termos transcendido ainda essa questão dos pares de opostos, e por nós, seres humanos, sermos seres tribais em termos evolutivos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, de muita, digamos, muito pensamento agressivo, a gente poderia dizer, né? Ou seja, o problema é o seguinte, que cada pessoa se considera como eu estou certo, os outros estão todos errados. Essa é uma etapa que nós vamos ter que passar, transcendê-la. E eu acredito que isso vai gerar algum sofrimento. Mas, além disso, uma vez ultrapassado isso, não sei quanto tempo, se é 100, 200 anos, quanto tempo nós vamos levar, nos espera coisas fantásticas em termos de possibilidade de convivência humana, de integração, de felicidade mesmo. Que bom. A gente ficar com essa palavra otimista e amorosa. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra estar aqui com você, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado e pela oportunidade de participar aqui.